Seja muito bem-vindo ao Shakti Desperto Escolhido. Hoje nós vamos falar de 14 provas incontestáveis de que você realmente é um escolhido. Muitas pessoas acreditam que por terem algumas determinadas características e comportamentos, que só por isso elas já são escolhidas. E como sempre tem gente nova chegando no canal, eu já gravei outros vídeos aqui anteriores falando sobre os escolhidos. E sempre tem pessoas que vêm falar, porque os escolhidos então são superiores, são melhores, são privilegiados. Por que essa arrogância, essa soberba? Olha, como eu já disse, esse tipo de pessoa eu bloqueio, porque a gente não precisa, nem eu e nem você, que realmente é uma pessoa que quer buscar conhecimento, que quer expandir a sua consciência, que quer aprender, que quer se tornar um ser humano melhor. Nós não precisamos desse tipo de pessoa aqui nos comentários. Então, essas pessoas, sim, serão bloqueadas, os comentários excluídos. Porque, como eu já repeti aqui, escolhidos não são pessoas superiores e melhores, são pessoas diferentes, que têm uma missão específica. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, esclarecido para você que é, sim, um escolhido, que tem certeza sobre isso, porque os escolhidos não têm dúvida de quem são. Escolhidos não tem nada, absolutamente nada a ver com religião. Eu vou trazer o próximo vídeo para falar desse assunto mais especificamente, mas eu já quero te dizer, te adiantar, que se você tem alguma conexão com dogmas, com crenças religiosas, com religião, você pode ter certeza que você não é um escolhido, porque um escolhido, ele não consegue permanecer em religião porque ele reconhece os padrões de manipulação, de controle. E se você for estudar a fundo, e eu faço isso já há quase 6 anos, estudar a história da humanidade, realmente a nossa origem, tudo o que acontece nesse mundo aqui, que muitas coisas a gente parece que vive, né, no modo automático e não sabe o que está por trás, nós sabemos que as religiões, elas são um dos maiores instrumentos de manipulação. Então, se você tem uma religião, no sentido de você ser aquela pessoa fanática, ou você quer, digamos assim, converter os outros, ou se ampara em situações, versículos, né, para viver um modo de vida, você pode ter certeza, você não é um escolhido, você não é um desperto. Porque a primeira coisa que o escolhido, realmente, quando ele se dá conta de quem ele é romper definitivamente com a religião. Mas, como eu disse, isso vai ficar para o próximo vídeo. Se você está chegando no meu canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu te convido a assistir os outros vídeos que tem conteúdos aqui maravilhosos que vão te ajudar. E você que já está aqui, que já faz parte dessa casa, muito obrigada por você assistir os meus vídeos, por compartilhar, deixar o seu like, o seu comentário. Eu fico muito feliz que você esteja aqui aprendendo junto comigo. Então vamos falar de 14 provas incontestáveis de que você é um escolhido. A primeira delas, é claro, que isso aqui é primordial, isso aqui é base, que os escolhidos foram aquelas pessoas que amadureceram muito cedo por conta da dor, né? Então, como eu já falei aqui nos outros vídeos, foram aquelas crianças que foram negligenciadas, que foram abandonadas emocionalmente, que sofreram muito, que cresceram em famílias tóxicas, tiveram pais narcisistas, foram rejeitados, enfim, é aquela criança que teve que se virar sozinha desde muito cedo, que teve que aprender a dominar as próprias emoções, a sobreviver no meio do caos. Então, escolhido, sem dúvida, sofreu muito na infância, mas não significa que todo mundo que sofreu na infância necessariamente vai ser um escolhido. Mas, para você ser um escolhido, passa por isso aqui. Pessoas escolhidas, elas amadureceram, mas essa dor não fez com que elas se tornassem pessoas narcisistas, ou elas, digamos assim, querem se vingar do mundo, porque elas sofreram, não. Elas amadureceram, elas aprenderam a usar essa dor como sabedoria, e hoje, para ajudar outras pessoas a passar por essa situação, a transmutar essa dor e a ter uma vida muito melhor. A segunda prova de que você é um escolhido é que você não consegue viver no modo automático. Então, esse também, claro, todas as provas aqui, mas isso aqui é um requisito básico, essencial, para você ser um escolhido. Porque se você é aquela pessoa que vive no modo automático, ou seja, você é guiado pelo que a sociedade fala, pelo que a mídia fala, pelo que a manada, né, os padrões da sociedade, do que a Matrix, do que o governo, do que, enfim, tudo coloca como padrão. Se você vive no modo automático, e quando eu falo no modo automático, é literalmente nisso, ou seja, você é aquela pessoa que está sobrevivendo. Vivendo no modo automático é o quê? Você acorda,
Você come ali rapidamente, vai para o seu trabalho, cumpre ali o trabalho que você exerce, né, até porque escolhido não faz parte, digamos assim, não nasceu para o trabalho comum, e você trabalha ali, faz o que você tem que fazer, você sai, pega um transporte, enfim, você vê as mídias, as redes sociais, chega em casa, tem uma alimentação ali, vai ou assiste televisão e vê mais rede social, vai dormir, e isso se repete dia após dia. Então, se você vive no modo automático, você pode ter certeza, você não é um escolhido, porque o escolhido, ele vive no presente, ele vive com presença, ele acorda e vai dormir consciente. Cada passo que ele dá, cada movimento, cada ação, cada rotina, cada hábito do dia de um escolhido é com presença, com consciência, e isso passa por todos os itens básicos, desde a hora do banho, na hora que você se alimenta, as notícias que você ouve, as músicas que você ouve, as pessoas com as quais você conversa, o tipo de comunicação, de informação que você troca, os hábitos que você tem, se você realmente faz uma atividade física, se você se alimenta adequadamente. Então, se você vive no modo automático, pode ter certeza que você não é um escolhido, porque se você realmente tem consciência de que você é um escolhido, você sabe quem você é e você vive de uma forma diferente do que a maioria das pessoas vivem aí. Terceira prova. Você prefere ficar só, o escolhido prefere ficar só a ter que trair os próprios valores. Então, não são aquelas pessoas que vão estar em um relacionamento ou em uma amizade apenas para serem aceitos, validados, amados. Não, essas pessoas, elas preferem a solitude e, às vezes, literalmente a solidão no sentido, não no sentido aqui negativo. Mas quando eu digo a solidão, é realmente estarem sozinhas. Muitas vezes nem têm amizades. Às vezes, essas pessoas, por exemplo, vão se mudar do lugar de origem, vão para um estado, uma cidade, um país diferente, e aí, por exemplo, se não estão casadas, né, se não têm um relacionamento amoroso, provavelmente vão ter dificuldade para encontrar amizades, né, pessoas que têm esse mesmo tipo de pensamento, mas elas não vão trair a própria essência, a própria energia, a sua autenticidade, elas não se moldam, não se adequam, não fingem ser quem não são para serem aceitos. Então, esse é um dos requisitos, ou seja, se você é aquela pessoa que não sabe dizer não, que aceita alguém falar com você de um modo até meio ríspido, ou, é aquela amizade, poxa, mas é a única amiga que eu tenho, mas ela às vezes me trata assim, eu aceito, né, porque eu não vou ficar sozinha, ou um relacionamento que te dá migalhas, não, você não é um escolhido, porque o escolhido não tolera esse tipo de coisa. O escolhido, ele vai se priorizar, ele vai se respeitar e ele vai se colocar em primeiro lugar, porque ele tem um amor próprio muito bem definido. Ele não vai passar por cima dele mesmo, dos seus próprios valores, para priorizar uma outra pessoa, para agradar. A quarta prova é que você aprendeu a desenvolver limites claros. Eu já falei isso aqui em outro vídeo, que um escolhido de verdade, ele sabe dizer não, mas principalmente ele sabe dizer não sem sentir culpa, porque tem gente que diz não, mas isso é um trabalho, é uma dor. Às vezes a pessoa diz não, né, naquele momento, até fala isso, mas se sente culpado, remói, fica pensando que a outra pessoa pode não ter gostado, e aí se sente mal, e às vezes dá um jeito de reverter isso, ou é aquela pessoa que realmente nem diz não, como eu disse, aceita qualquer coisa, aceita o mínimo, aceita migalhas, isso vale para relacionamento, para amizades, inclusive os parentes, porque depois de 18 anos, pai, mãe, irmãos, tios, primos, sei lá, quem não é família, são parentes, então você não tem que aceitar, eu já vi muito, né, desses comentários nas redes sociais, que as pessoas falam assim, é porque a gente não tem como se afastar, né, família é família, quem disse? Parentes que te maltratam, que te desprezam, que riem da sua cara, sabe? Que tiram, assim, sarro de você, que ficam te criticando o tempo todo, que fazem, sabe, assim, você de chacota. Aí, mas eu não posso me afastar, né? Porque é meu pai, minha mãe. Primeiro que não interessa. Se essas pessoas te desrespeitam, é porque elas gostam de fazer isso e é porque você está ensinando para elas que elas devem continuar fazendo isso. Porque se você está aceitando, você está dizendo para elas, pode continuar fazendo, que eu não vou falar nada, eu aceito, eu acredito que é isso que eu mereço mesmo, né? Porque se você reconhece o seu valor, você não aceita desrespeito. E essa conversa de, porque é meu pai, minha mãe, minha tia, meu primo, meu irmão, nada disso. Qualquer pessoa que te desrespeita e tira a tua paz, você tem que tirar da sua vida. Porque se você não faz isso, você não se ama. E pode ter certeza que você não é um escolhido. A quinta prova é que o escolhido, ele consegue enxergar padrões, não só os fatos, porque às vezes os fatos, eles podem ser manipulados, alterados, né? Isso é muito comum de pessoas tóxicas e manipuladoras, elas conseguem distorcer os fatos, elas conseguem acreditar que você está errado, e o escolhido, ele enxerga padrões, então quer dizer que ele enxerga comportamentos muito sutis, às vezes até na forma de olhar,
na própria energia que o corpo do escolhido ele sente. O corpo do escolhido é como se fosse uma antena, um detector de captar energias diferentes, de padrões de pessoas tóxicas, manipuladoras. O corpo ele reage quando você está próximo de alguém que realmente não é genuíno, que não é leal, que não é verdadeiro, que quer tirar a sua paz. Então, o verdadeiro escolhido, ele enxerga os padrões de longe, ele consegue rapidamente detectar quando alguém está tentando manipular e enganar. Sexta prova. Essa aqui é uma das que eu mais gosto. Essa aqui, se você não está fazendo isso, pode ter certeza que você não é o escolhido, porque nessa altura do campeonato que nós estamos passando, né, os ciclos da Terra, enfim, 2026 aí um ano de muitas mudanças, muitos desses escolhidos praticamente já despertaram, já estão no caminho, no processo de tomar consciência de quem são e do que devem fazer. Eu vou trazer um próximo vídeo aqui falando sobre qual é a verdadeira missão dos escolhidos aqui na Terra. Então não esquece de ativar o sininho com as notificações para você não perder os vídeos quando eu postar aqui. Eu vou começar a postar com mais frequência, compartilha com um amigo também, que eu tenho certeza que vai ajudar alguém. Então, a sexta prova, na verdade, né, de que alguém é um escolhido, é que essa pessoa escolhida parou de querer salvar e curar os outros. Essa aqui, eu posso dizer para você que é a principal. Quando você para, né, definitivamente, de querer curar e salvar alguém, falando assim, mas porque, poxa, cresceu assim, porque essa pessoa é problemática, você também foi forjada na dor, teve a sua infância difícil, e nem por isso você se tornou uma pessoa, né, assim, digamos, ruim, complicada, ninguém veio te salvar. E uma frase que eu gosto muito de dizer é que ninguém vai vir te salvar, a não ser você mesma, se você, ou você mesmo, se você não decidir se curar e se salvar. Então, quando você para de querer curar e salvar os outros, você pode ter certeza que você é um escolhido, porque o escolhido entende que cada um de nós, adultos, espíritos, né, nessa condição humana, nós somos responsáveis pelas nossas emoções, pelas nossas atitudes e pelas consequências das nossas escolhas. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Ninguém é responsável por nós até, né, ou seja, passou de 18 anos, você não é, né, digamos assim, mais dependente do seu pai, da sua mãe, enfim. Você é responsável pela sua vida, pela sua cura, e quando você quer curar e salvar alguém, significa que você está totalmente longe da sua essência e de quem você é. Os escolhidos, eles não vêm salvar as pessoas, então a gente veio aqui para salvar, para nada disso. Cada um de nós é responsável, até porque você não pode fazer pelo outro aquilo que ele não quer fazer por ele mesmo, que ele simplesmente se recusa. Então, pare com essa ideia de ser salvador, herói, heroína da vida dos outros. Porque fulano sofreu, porque fulano, eu quero consertar alguém. Quando você quer consertar alguém, isso prova que a sua criança interior ainda está ferida, que você ainda tem padrões de sofrimento dentro de você. Então, se você está passando por isso, é hora aí de você buscar a sua cura também. Mesmo que você seja um escolhido, mas você ainda está nesse processo de cura, né, de percepção, de realmente da sua missão aqui, é claro, todos nós estamos em processo, mas essa é sua responsabilidade, você tem que fazer algo para isso, não é simplesmente dizer, eu sou um escolhido e pronto, agora eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, não estou falando de salvar o mundo, de fazer missões, não é isso, mas você saber quem você é e se posicionar e realmente viver com propósito, não apenas, como eu disse, viver no modo automático. A sétima prova de que você é um escolhido, essa, sem dúvida nenhuma, ela é aqui unânime. É que você, escolhido, você aprendeu a transformar dor em sabedoria. É difícil escolher uma dessas aqui e dizer qual é a mais forte, mas você pode ter certeza. Quando você pega toda a sua dor, né, tudo que você passou aí na sua vida, na sua infância, nos seus relacionamentos, na sua vida adulta, e você transforma isso em aprendizado, ou seja, que eu já vi isso aqui nos comentários, né, dos meus vídeos, que a pessoa fala assim, qual que é a vantagem, então, de ser um escolhido? Eu não vejo nada de vantagem nisso, para mim é horrível, porque eu só sofro, estou sofrendo até hoje, com 50, 60. Se você ainda está repetindo esses padrões, você está escolhendo isso. A nossa vida, de novo, é nossa responsabilidade a forma como nós estamos vivendo, porque chega uma hora que a própria vida vai colocando na nossa frente as situações, e a gente fala assim, bom, tem algo errado aqui, tem um padrão que precisa ser mudado. Então, se você está repetindo padrões, mesmo enxergando isso, é porque você não está fazendo nada para mudar a sua situação. Então, quando você transforma dor em aprendizado, você pode ter certeza que você entendeu que você é um escolhido no sentido, como eu disse, não de privilégio, porque as pessoas ainda não entenderam isso. As pessoas, escolhido, então, quem não é escolhido é o quê? Vai para o inferno, essas crenças religiosas? Nada disso. O escolhido, como eu disse, é a pessoa que enxerga, é a que realmente veio para questionar, não para ser mais um no meio da multidão. Você apenas pensa diferente e age diferente, é por isso que você não vai ser igual a todo mundo.
Não se trata de ser melhor, apenas diferente. Então, quando você transforma a sua dor em aprendizado e para de se vitimizar e culpar o seu pai e a sua mãe, o relacionamento que você teve, ou sei lá quem, ou Deus, né, pelo sofrimento, que eu já vi gente dizer isso, então por que Deus me colocou aqui para sofrer? Enquanto você fica negando isso, enfim, espraguejando todo mundo, achando que todo mundo é culpado pelo seu sofrimento, pela sua dor, você pode ter certeza, você não despertou, você está aí vivendo no tal modo automático. Oitava prova de que você é um escolhido. Essa também, sem dúvida, é básica. É quando você assume responsabilidade emocional. Ou seja, você, mais uma vez, não fica delegando a sua felicidade, preencher o seu vazio, curar as suas feridas, os seus traumas. Essa história, porque meu pai e minha mãe fizeram isso comigo, porque eu tive uma mãe narcisista, porque isso, porque aquilo, é por isso que eu sou assim hoje. Só que hoje, na sua vida adulta, você começa a enxergar esses padrões. Então, agora, nessa vida adulta, a sua responsabilidade é se curar, é mudar isso, é ressignificar essas dores, e isso é possível, e é por isso que eu faço esse trabalho, porque eu também já passei por isso. Eu também vivi tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Eu não li isso num livro, isso não é teoria. Eu passei por todas essas fases e, como eu disse, essa é uma das minhas missões. Eu uso o meu canal, o meu trabalho, a minha voz para alcançar o máximo de pessoas. Já quero aproveitar para te convidar para o nosso segundo retiro espiritual, que vai acontecer em Serra Negra, no interior de São Paulo, de 24 de setembro a 27 de setembro de 2026. E lá nós teremos práticas de yoga, de meditação, atividade física, vai ter a noite do flashback, vamos ter palestras de cura, são 12 temas de palestras, inclusive da cura da criança interior. Você pode conhecer lá o centro de Serra Negra, vai ter tarde livre, passeios, enfim, é um retiro maravilhoso. Os valores eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, inclusive os temas, né, das palestras também. Esses valores que eu vou deixar aqui se trata do quarto coletivo, tanto masculino quanto feminino. São no máximo 6 pessoas dentro de um quarto, né, de um chalé, e tem a opção também de quarto individual. Quem tem, por exemplo, pet de pequeno porte, pode levar o seu pet também, né, tem que avisar com antecedência. Tem a opção de quarto para casal, e se você quiser ficar sozinho ou sozinha num quarto também, ou dividir com uma amiga, tem os valores diferenciados. Eu facilito o máximo possível, como a entrada, parcelamento em 7 vezes, pode ser no cartão de crédito, na conta bancária, Pix, depósito, enfim. E eu facilito realmente para que o máximo de pessoas possa participar. Claro, as vagas são limitadas, e um presente maravilhoso para quem se inscrever no retiro vai ganhar aí de presente, né, gratuitamente, o meu curso completo de cura emocional e espiritual da Escola Shakti, com 50 horas, com PDF, com exercício. As aulas estão no YouTube, você assiste no seu tempo, o acesso é vitalício. Então, além de participar de um retiro, né, você ainda vai ganhar aí de presente, né, o meu curso, que é um curso maravilhoso, que quem já fez, né, muitas pessoas já fizeram, e só tenho a agradecer por isso. Mas se você, né, não for participar do retiro e quiser saber sobre o meu curso, os temas também estão aqui abaixo, na descrição do vídeo. E também, se você quiser um atendimento de terapia, que eu sou psicanalista e terapeuta, você pode falar comigo também através do e-mail ou através do direct lá no meu Instagram. Aqui tem o link do meu Instagram e o meu e-mail, tudo aqui na aba sobre todas as informações que você precisa. Você pode falar comigo para você participar do retiro, saber sobre as aulas, sobre atendimento de terapia. Vou ficar muito feliz aí em poder te conhecer, a gente trocar essa energia maravilhosa. Então, não deixe de participar, vale muito a pena, é um preço muito acessível. Eu já deixei aqui na aba comunidade as fotos do local do retiro, que é maravilhoso, tem piscina, enfim, uma área verde, um silêncio, refeições são inclusas, café, almoço e jantar, tudo incluso. Você vai ganhar também aí um brinde de boas-vindas. Todas as informações você vai encontrar aqui na descrição do vídeo e também na aba comunidade dos posts. Como eu falei, já postei as fotos do primeiro retiro, que foi maravilhoso, nosso retiro Conexões de Alma. Então, por favor, participe, entre em contato comigo, eu vou ficar muito feliz com a sua presença. A nona prova de que você é um escolhido é que você muda de rota quando algo perde sentido, quando aquilo não se encaixa mais com os seus valores. Então, o escolhido, como eu disse, ele não permanece nem em lugares, nem em trabalhos, nem em amizades, relacionamentos, qualquer que seja a situação. Quando aquilo, o lugar, as pessoas, enfim, não faz mais sentido, não é mais coerente com a vida que você tem hoje, com os hábitos, significa que você vai parar de frequentar determinados lugares, você vai parar de ter certas amizades, conversas que você tinha antes, você não tem mais, porque isso começa a te incomodar. Então, o verdadeiro escolhido, ele muda a rota quando algo não faz sentido. Ele não fica tentando se encaixar ou fica com medo, ai, porque eu vou perder essa amizade, ai, porque eu não vou mais ter esse privilégio, ai, porque isso, porque... Não faz sentido para mim,
Não, eu não vou ficar aqui, porque se a minha alma não ressoa, se isso não me traz paz, não me faz bem, eu não vou ficar, eu não vou forçar isso. 10ª prova de que você é um escolhido. Você não precisa convencer ninguém de nada. Você, como eu disse, não quer curar, salvar ninguém, não quer converter ninguém, não quer ensinar alguém a te amar, a te valorizar, mostrar para o outro que você tem ou não valor, até porque amor de verdade, saudável, ele não precisa ser pedido, implorado, provado, você não precisa, sabe, aceitar migalhas ou mostrar para o outro, olha, me valoriza, me ama, porque eu tenho muito valor, nada disso, você não quer convencer ninguém. Só o teu silêncio, a tua postura, a tua energia já fala por você. E quem realmente ressoar com você, tanto em amizade quanto em relacionamentos, essas pessoas vão se aproximar de você, as pessoas são atraídas pela nossa frequência. Então presta atenção, como que você está vibrando, os seus pensamentos sobre você mesmo, a frequência que você emana, né? Que tipo de música você ouve, que tipo de informação, se você se deixa dominar aí pelas mídias, tudo isso afeta a nossa frequência. A nossa mente, ela é a nossa pior inimiga ou a nossa maior amiga. Então, você precisa observar isso. 11ª prova de que você é um escolhido. Você escolhe o silêncio em vez do conflito inútil. Isso é uma das coisas que escolhido mais gosta. E o silêncio, não é o silêncio no sentido passivo, de que, eu vou calar porque simplesmente eu estou aqui no meu conforto. Não, é o silêncio, muitas vezes o silêncio ele fala muito mais do que você discutir, do que você falar, do que você tentar convencer alguém, não. O silêncio, ele também é uma resposta. O silêncio também tem uma comunicação, dependendo. Por isso que o escolhido, ele tem muita sabedoria. Ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de calar, ele sabe a hora de se distanciar. Tudo isso o escolhido sabe. Não porque ele é perfeito, mas que ele aprendeu, né? Principalmente, como eu disse, transformou aí dor em aprendizado. 12ª prova é que o escolhido, ele não se reconhece mais em antigos círculos, como eu disse, pode ser dentro da própria, dos familiares ali, da família de origem, das amizades, dos relacionamentos, dos lugares que frequentava, não se reconhece mais. Porque quando o escolhido, ele realmente desperta, ele se lembra de quem ele é, ele retoma, né, a sua memória da sua verdadeira origem, ele não vai ficar, se manter aí preso dentro de ambientes, de situações. Não, ele não se reconhece mais tudo aquilo que você praticava antes. E como eu disse, isso passa pela alimentação, pelas músicas que você ouve, as conversas que você tinha antes, que eram rasas, ou, enfim, os lugares que você frequentava, nada disso vai fazer mais sentido. Então, você, de fato, vai se incomodar com tudo isso. 13ª prova de que você é um escolhido. Essa aqui é uma das minhas preferidas. A gente está quase finalizando, então já te peço que compartilhe o vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva, ative o sininho com as notificações, porque eu sou muito grata a você que está aqui assistindo comigo até o fim. Essa 11ª prova é uma das minhas preferidas. É que os escolhidos verdadeiros, eles não romantizam sofrimento. Olha, essa aqui eu diria que é uma das mais fortes, porque o que a gente vê por aí hoje é isso, pessoas romantizando o sofrimento. Eu que trabalho, né, que já atendi muitas pessoas, homens e mulheres, um número muito maior de mulheres que viveram, né, ou que ainda vivem relacionamentos tóxicos, abusivos com pessoas narcisistas, romantizando o sofrimento, a personalidade, o caráter, os comportamentos de outra pessoa. Ai, porque é assim, porque me ama, porque isso, porque aquilo. Então a pessoa romantiza a dor, romantiza o abuso. Escolhidos verdadeiros não toleram mais nenhum tipo de abuso, de migalha, de relacionamento, ou até de amizades também, porque a gente fala de relacionamento, mas relacionamento envolve amizades, inclusive, como eu já falei aqui, de familiares, pessoas que são escolhidas, que têm respeito próprio, amor próprio, elas não toleram mais nenhum tipo de abuso, de migalha. Elas não ficam romantizando isso, porque é assim mesmo, né? A pessoa difícil, porque teve uma infância difícil, você também teve, nem por isso se tornou uma pessoa ruim, sabe? Então, essa ideia de romantizar o sofrimento, a dor, porque é isso que está nos livros, nos poemas, né, nas músicas de sofrência, nas novelas, aquela coisa de que, a dor, se você sente dor, é porque é amor. Essa é a maior mentira que já te contaram. Não, amor não te faz sofrer e amor não te traz dor. Então, o verdadeiro escolhido, ele não romantiza o sofrimento. E, por fim, a 14ª prova de que você realmente é um escolhido. Essa aqui ficou por último, assim, mas não significa que ela é menos importante, né? É que você perdeu o medo de perder a si mesmo e de ter medo da solidão, de ficar sozinho, ou de perder pessoas, ou de realmente se desconectar,
Sabe, você não tem mais apego às coisas. E eu sempre falo que o apego não significa que você é uma pessoa displicente, que você não está nem aí. Não, é que você não se apega no sentido de sofrer. Você solta as coisas. Isso vale, por exemplo, para filhos, porque nem os nossos filhos são nossos. É deixar as coisas e as pessoas livres. E você não tem medo, realmente, de se perder entre as pessoas, porque você prefere abraçar a sua própria autenticidade, né, a sua essência verdadeira, para que realmente você venha a cumprir a sua missão aqui na Terra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e eu vou trazer, claro, outros vídeos em breve para falar mais sobre os escolhidos, então já ativa o sininho com as notificações, deixe seu comentário, seu like, e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!